Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e eu vou te mostrar hoje como que funciona o Boteco das IAs. Se você não sabe do que eu estou falando, né? Eu tenho esse canal aqui, Dev Multitask, que você está assistindo esse vídeo, né? E lá no LinkedIn, né, eu comecei a publicar, tá, esse Boteco das IAs. O que é o Boteco das IAs? Né? A ideia é basicamente de ter algumas notícias que são do mercado de Java, mercado de Spring e tecnologia. Pode ver que eu tô um pouquinho gripado, né? Mas não tem problema. E aí qual que é a ideia, né? Então assim, não sei se vocês conhecem, né? O Fábio Akita, ele tem um projeto que meio que faz isso, né? Ele pega umas notícias, depois ele comenta, aí tem uma IA ali dele que também comenta a notícia. Eu achei interessante a ideia, né? E como eu gosto daquele cartunista, né? O Carlos Ruas, ele tem lá o Boteco dos Deuses, né? Então aí eu falei, então vou fazer uma coisa parecida, né? Então tipo, seria o Boteco das IAs, né? Então você tem uma notícia, aí eu comento e as IAs comentam também, tá? É isso, basicamente isso. Tá, então aqui eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para você se inscrever, se você não é inscrito, já tem aqui algumas pessoas que se inscreveram. Tá? Então como é que é a ideia? Então assim, tem uma notícia aqui, né? Então como é que eu fiz esse projeto, né? Então eu usei o Claude, né, da Anthropic, e como assim, é um projeto que assim, eu não preciso de performance, eu não preciso ter um código super maravilhoso, eu só preciso ter uma ferramenta para não fazer isso manualmente, né? Para me ajudar a automatizar, né, o máximo possível das minhas tarefas. Então, essa é a ideia. Então, o que eu fiz? Então, eu vou mostrar primeiro o resultado e depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como que funciona. Tá? Então, o que ele fez? Então, ele vai lá, garimpa ali algumas notícias de alguns feeds de notícias confiáveis, né? Essa é a ideia, né? E aí ele vai pegar a notícia, vai traduzir, ele vai gerar um resumo, tá? Esse resumo aqui em português, tá? Aí aqui no LinkedIn, como ele não deixa, eu gero assim a saída HTML, né? Aí para ficar no formato mais acessível no LinkedIn, isso aqui é uma imagem, tá? Então o Boteco das IAs, né, como ele está nesse esquema aqui do LinkedIn, você recebe também por e-mail, né? E aí é legal que aí no e-mail eu vi que ele formata, fica melhor até que aqui. Aqui ele coloca um comentário aqui do lado, né? Fica bem encolhido e tal. No e-mail acho que visualmente fica melhor. Tá? Então assim, isso aqui é uma imagem, mas assim a ideia, aqui você tem o tópico Java, aí você tem uma notícia aqui, quão rápido o microserviço, é um benchmark lá que fizeram de Go com Java, né? E aí a IA, ela traduz isso aqui, aí eu peço para a IA também gerar uma imagem meio que inspirado na notícia, né? E aí a única coisa que eu peço para a IA é para ela não colocar nenhum texto. Então ficou essa coisa meio bizarra aqui, mas a ideia é tentar se relacionar, tá? E aí assim, aí depois eu localmente, né, eu uso a Lana e aí eu mando para algumas IAs comentar esse artigo, tá? Então aqui vou ver se eu coloco a imagem aqui para ficar melhor, tá? Será que eu consigo aumentar um pouco? Beleza. Bom, aí então aqui por exemplo, aí eu tenho a notícia, aí depois aí as comenta. Então eu passo o Lambda, ele vai lá e passa para a PHI, né, da Microsoft. Ela faz o comentário,
depois ele passa para a Lama, né, lá na Meta, e depois aí, como eu estou usando o Claude, né, a versão paga, aí que ele tem um cliente, né, aí eu peço para o Claude lá da Anthropic ele também comentar a notícia. Tá? Então é basicamente isso. E aí ele vai fazer isso para os tópicos que eu pedi, né? Então eu pedi para fazer de Java, eu pedi para fazer de Spring Boot, né? Eu fiz para fazer com Spring AI, né? Inclusive vocês vão ver o código fonte, ele usa Spring AI para fazer isso, né? E a última é uma tecnologia em geral, né? Tá, então, tá. E aí, bom, aí ele vai, publica, quer dizer, aí a parte de publicação, de postar, aí eu faço manualmente, né? Então eu vou ali, crio aqui um post, só subo as imagens, tá? Coloco esses textos aqui, e aí o LinkedIn que faz o delivery, né? Aí, se não me engano, o projeto lá do Fábio Akita faz tudo, né? Então ele gera imagem, aí você cadastra o e-mail no site dele, aí você recebe o e-mail dele, né? Aí no começo eu até pensei em fazer parecido, tá? Mas deixa eu ver se eu até acho aqui. Fábio Akita Crônicas. Isso. Maquita. Tá, é isso aqui. Tá? Recomendo que se inscrevam lá também, tá? Recomendo. Tá? Então aí aqui ele tem. Em algum lugar aqui tem o código fonte, acho que ele falou em alguns vídeos dele, tá? E só pra comentar aqui, ó, o boteco que eu comentei com vocês, Carlos Ruas, tá? Então, se vocês não conhecem, tá? O Carlos Ruas também tem essa publicação, mas ele tem. Você pode ler gratuitamente no site dele, é bem legal, tá? Recomendo também os dois, tá? Então, beleza. Onde está o projeto? Está aqui. Tá? Tem aqui a minha autoria, mas eu dei muita liberdade pro Claude, tá? Eu fiquei mais pedindo uma coisa ou outra para ele fazer, e aí poucas vezes eu interferi no código, né? Eu fiquei mais na parte funcional, né? E fiquei pedindo script, coisa para facilitar o meu dia a dia, né? Tá? Aí ele documentou aqui tudo bonitinho, né? Então, hoje tá assim, né? Então isso pode mudar, né? Então a ideia é, assim, se você achar interessante, você pode usar para alguma outra coisa para o seu fim. Tá? Esse desktop que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Ele não tem uma placa de vídeo forte, né? Poderosa, é uma placa bem fraquinha Intel. Então eu fiz um teste aqui rodando para gerar todas as releases, demorou mais ou menos 20 minutos, tá? Para ele gerar tudo, gerar as imagens, traduzir, tá? Isso assim, é uma coisa que eu vou fazer o quê? Duas vezes por mês, né? Não tem pressa, entendeu? Não tem essa preocupação de performance, então para mim se encaixar muito bem, então pode se encaixar muito bem para você, tá? Então vou dar uma olhada aqui como que ele funciona. Tá. Bom, aí assim, eu pedi para ele usar essa parte de tradução, né? Ele está usando a Lama, então ele usou lá um esquema de crawler, né? Que ele implementou sozinho para buscar as notícias na internet, né? E aí a novidade, pelo menos para mim, né? Foi essa parte de geração de imagem, né? Então como é que ele fez? Ele usou esse cara aqui, ó. Eu nem conhecia, tá? Conf UI, tá? E nessa máquina eu usei via Docker, né? Via Docker Compose e tal, ele subiu, já funcionou, tá? Na minha outra máquina desktop que tem uma placa de vídeo melhor, aí ele instalou um client também da Nvidia e aí ficou mais rápido e tal, mas assim,
vai funcionar em qualquer máquina. Tá? Talvez a sua máquina demore mais, mas vai funcionar. Tá? Então a solução vai funcionar. Então, vamos, agora que vocês já viram o resultado, tá? Eu vou mostrar aqui o script, aqui é a minha partição de Linux, né? Aqui ontem quando eu deixei rodando, tá aqui, demorou mais ou menos uns 20 minutos, tá? E aqui é o Docker Compose que está rodando esse conf.ui. Tá? Aí ele vai assim, cada imagem, eu não vou colocar aqui senão o vídeo vai ficar gigante, né? Mas ele fica aqui rodando e tal, enfim. Aí vamos mostrar agora o código, vou mostrar só uma parte aqui. Depois eu vou rodar o script não inteiro, mas só uma parte para vocês verem. Tá aqui o projeto, aquele lá do GitHub, né? Vamos olhar então. Tá, eu vou mostrar para vocês o que eu faço, uma sugestão, né? Então assim, quando eu vou colocar esse esboço de um projeto que vai ser para IA, tá? E você pode fazer isso com uma IA gratuita, tá? Eu usei o Claude, que é um cara pago, né? Eu resolvi tirar as culpas do bolso e pagar o Claude, todo mundo falando tão bem dele. Peguei o primeiro plano ali, mais baratinho que tinha, né? Mas você pode usar o gratuito, tá? A diferença é que quando acabar os tokens, aí você vai ficar pulando de IA para IA, né? E aqui o cliente é no console, então ele é mais fácil, ele gera código. O outro navegador você vai ficar copiando e colando, enfim, você vai ter um trabalho a mais. Aí você pode fazer, tá? Você vai pulando aí de IA, né? Quando acabar os tokens, né? Você pula do Claude, vai lá para o ChatGPT, acabou o ChatGPT. Aí você pode ir pro Gemini, aí acabou o som do Gemini, você vai pro Grok, aí acabou do Grok, você pode ir pro DeepSeek, tá? Ou pode ir lá com o Grok, com o Q, então tem um monte, então são várias IAs aí, né? Pra você trabalhar de forma gratuita. Tá? Mas aqui, beleza. Então assim, o que eu faço com todas elas, tá? Eu passo, até antes de começar o projeto, né? Eu vejo o que eu quero, tá? E eu faço um texto, tá? Mais ou menos orientando a IA o que ela vai fazer. Tá? E como a linguagem principal da internet, de tudo que a gente faz, de todo o software mundial é o inglês, eu acho que é melhor, se você for fazer isso, tá? Você fazer em inglês também. Minha sugestão. Tá? Se você fizer em português vai funcionar, mas eu acho que talvez pode perder alguma coisa na tradução. Então eu acho melhor, se você puder, fazer em inglês, você joga na Google Translate ou qualquer outra IA que ela traduz. Tá? É a minha sugestão. Então eu escrevi aqui, né, o repositório, papapá. Eu pedi para ele fazer em Java, né? Isso aqui, gente, poderia ser em Python, poderia ser qualquer coisa, né? E aí ele gerou para mim, eu pedi para ele usar Spring Boot e usar o Spring AI, já que eu tenho o Llama aqui instalado, para ele fazer essa parte aí, de tradução, né? Enfim, e pegar a opinião das IAs. Né? Então ele vai falar, ó, aí até coloquei aqui, ó, tá vendo? Ia mandar e-mails, mas no final acabei mudando de ideia, né? A audiência, né, é importante, né, que vai ser desenvolvedores, né, porque isso é importante, e estudantes de tecnologia. Porque quando a IA vai escrever, ela não vai escrever para um leigo, né? Então ela não precisa explicar o que é produção ou o que é deploy, né? Ela está falando com gente de tecnologia. Né? Então quando ela vai escrever opinião, isso já está subentendido. Né? Aí eu falei, termo técnico e tal, né? Você traduz tudo, né? E termo técnico não, né? Porque às vezes né, vai chamar, sei lá, tem tabela, também tem alguns tabelas, chamam de table. Alguns termos já foram portuguesados bastante, mas outros não, então eu pedi para manter em inglês, tá? Eu acho melhor. Aí eu falei assim, bom, o que ela vai fazer? Então ela vai cavar aqui, vai buscar lá na web da última semana as notícias selecionadas, tá? Aí eu botei esses tópicos aqui, né? Java, Spring Boot, Spring AI e tecnologia. Né? E as notícias mais populares, né? Eu não quero a última notícia, eu quero a mais popular, que eu acho que é mais interessante de opinar. Né?
do que a última, mas a última notícia pode ser uma coisa interessante, né? E aí, eu não vou usar banco de dados, já que é uma coisa que eu vou dar uma vez por mês. Aí, o que eu achei melhor? Grava no arquivo de som, né? Que é onde eu pedi para ele gravar aqui, esse aqui, releases, tá? Esse aqui, 21, é aquele que está lá no LinkedIn, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir um aqui. Tá? É aquele lá, ó, que está lá no LinkedIn, acabei de mostrar para vocês, né? E esse aqui é o que eu pedi para ele rodar hoje. Aliás, ontem. Foi até noite. Tá? Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas foi dia 25. Tá? E aí ele gravou para mim. Tá? E aí ele pediu para ele usar aqui. Então as novidades, as notícias, né? Vai pro Claude, pro GPT. Aí depois esse cara aqui ficou muito pesado. Tá? Porque como é que funciona? O Olama, ele vai mandar para IA, ele vê se você tem uma placa de vídeo boa lá, GPU. Se você não tiver, então, por exemplo, a minha placa tem 8 GB. Né? Esse modelo aqui é gigante. Tem, sei lá, 30, 16, 18, 16 GB. Aí o que ele faz? Aí ele aloca tudo que ele conseguir na GPU, mas se você tiver, por exemplo, eu tô ali, eu tô com o navegador, tô vendo um vídeo no YouTube, tô assistindo um filme, uma série, aí vai para o GPU também, né? Então ela compartilha em tudo. Então não é exatamente 8 GB, é um pouco menos, né? Beleza, mas aí o que sobra, ele vai usar a memória normal. Só que é muito mais lento, né? Por isso que quando eu gero aqui demora 20 minutos. No meu desktop é menos de 5 minutos que demora. Esse cara aqui ficou inviável, até na minha máquina aqui. Demorou coisa de 40 minutos, né? E aí acho que como eu estava fazendo, talvez agora, né, eu até poderia fazer e deixar ele rodando. Mas enquanto eu estava desenvolvendo, né, ficava retestando e tal, aí ficava demorando, eu falei, não, aí eu acabei mudando de modelo e escolhi um modelo mais rápido, tá? Beleza. E aí eu pedi para ele mostrar, ó, cria lá pegue todas as opiniões, né, junte as opiniões, aí coloque aqui uma imagem, tá, não deve ter um texto, e monte esse layout, tá, notícia, tal. Tá, e aí pedi para esquema de alinhamento e tal, e aí pedi para ele colocar aqui a opinião, o Olama, né, e o Claude. Tá, aí depois eu pedi para ele ir lá no cabeçalho, tá, então aqui ó, a parte de baixo, desculpa, o rodapé, né, para ele colocar alguns links, tá. É que eu não copiei para cá, mas os links ficaram lá no HTML. Devia ter copiado, né? Burro. Eu vou mostrar para vocês aqui o HTML. Tá, que ele gerou. Esses caras aqui. Vamos abrir aqui mesmo. Tá? Então esse é o cara que ele gerou. Aí ó, lá embaixo, deixa eu ver, eu tô bem na frente, não. Ó, aqui ó, tá vendo? O LinkedIn não obedece, mas aqui ó, tá vendo? Ele obedeceu o layout que eu pedi, tá vendo? Imagem pra cá, depois imagem pra lá, né? Que o LinkedIn não aceita HTML. Aqui ficou mais bonitinho, né? Você acha que se fosse por e-mail ia ficar mais apresentável, né? Vamos ver, quem sabe, né? Se isso aqui crescer, talvez eu faça também por e-mail. Tá. E aí aqui, ó, o rodapé, ó, com todos os links que eu pedi, né? Bonitinho. Fez direitinho. Ok. Tá. E aí, para armazenar, eu pedi para ele armazenar, tal. Eu pedi para ele colocar um link no README, tá, lá no GitHub tem esse link, tal. Você pode ver esse cara online, né? Eu devia até escrever isso aqui, né? Mas aqui, ó, eu coloquei aqui para você conseguir ver online, tá? Então, aquele HTML lá, né, que eu mostrei local, ele está aqui também online. Beleza, vamos olhar o código agora, né? O que ele fez? Tá. Então, tá aqui o agentes, então vamos lá começar aqui rapidinho. O que ele usou? Tá? Spring AI 1.1, enquanto 2 ainda não sai, né? Então
O Spring já existe Spring 4, mas para Spring AI você precisa usar o 3, por enquanto. Né? Usar o Reflux, nem precisava desse Reflux, mas usou. Deixei muito para ele, né? Integração com o Llama. Esse cara aqui que eu não conheço sinceramente, mas ele faz o parse para fazer o crawling, né? Spring AI, só. Tá. Aí, ó, o Dockerfile, tá? Isso aqui ele que gerou, tá? Completamente. Tá, o ConfUI. Tá, o ConfUI, acho que é bom se vocês forem usar, né? Ele usa os modelos, tá? Tem lá no GitHub deles, mas eu usei só esse modelo aqui. Tá? Esse outro que eu baixei para fazer uns testes aqui local, não funcionou. Mas ele só precisa desse cara aqui. Tá? Ele tem acho que uns 4 GB, se não me engano. Tá? Bom, você baixa, copia para cá. E só. Tá? Aí vamos ver o código fonte. Então, ó, eu tenho tudo aqui funciona com script. Tá? Então eu pedi para ele, para não ficar fazendo lá Java, manejar, isso aqui. Falei, pô, facilita a minha vida, né? Aí aqui, ó, esse cara roda script aqui, ó. Não vou rodar esse all. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, tem até um helpzinho no script, né? Então ele faz o gather, translate, connect. Ó, e esse cara aqui, openar. Então esse local. Tá, então vou colocar aqui o pin. No edition. Não funcionou. Tá, talvez eu tenha que rodar o gather nesse meio estranho que eu já rodei. Tá vendo que não está perfeito, né? Mas ó, eu queria mostrar para você. Então esse script ele começa por esse cara aqui, ó. Tá? Isso aqui é tudo ele que gerou. Tá? Ele explica aqui e tal. Ah, você quer rodar só os casos à mão aqui e tal. Tá? E aí aqui ele vai fazendo, né? Então o gather, vamos ver se ele pega aqui. Aí eu coloquei bastante rotina aqui para ele testar, para ver se existe, né? Para não ter que às vezes aqui rodando, principalmente nessa máquina, às vezes dava timeout para o modelo gerar imagem, coisa mais pesada, né? Para traduzir, às vezes demorava muito, então eu pedi para esse esquema para ele, se eu tentar rodar de novo, né? Aí ele não processa as coisas de novo. Tá. Então, por exemplo, você tem esse cara aqui, NewsGather, tá vendo? Ele vai lá, nem sei direito como que ele faz, mas ele vai lá e busca as notícias. Tá? E depois ele pega e grava para mim, nesse JSON. Tá? Então, toda notícia aqui, ó, tem um JSON. Tá? Aquela lá que tá no LinkedIn, essa aqui, ó, tem um JSON, tal. Ó, então tem aqui o resumo, depois ele traduz, ó, tem as opiniões de cadear. Tá? Aí tem human, sou eu, né? Então eu coloquei manualmente. Tá? Beleza. Aí aqui, ó, seguindo aqui o fluxo, a parte de tradução, ó. Translate. Aí, deixa eu ver se é aqui que eu vou mostrar para vocês. News Translate, ó, todos esses mecanismos de checagem. Translate text. Pronto, aqui tá usando o Spring AI. Tá? Aí aqui algumas coisas, né, que eu peguei com uso, né? Então, por exemplo, veio na notícia assim, coisas do prompt, né? Ah, tipo, ó, o público-alvo são desenvolvedores, aí saiu na notícia, assim, né? Então aí ele colocou um safety check aqui, né? Pra, se por acaso sair isso aqui, para tirar ou gerar de novo. Tá? Aí, deixa eu ver se eu acho aqui, que já tá chamando direto, prompt. Aqui, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Essa mensagem que ele vai passar para IA.
Aqui eu estou usando o próprio Llama. Poderia usar o Claude. Poderia ter usado o Claude, né? Também, já que estou pagando, né? Mas assim, é isso que ele vai mostrar, né? Ó, você é um tradutor profissional, papapá. Tá vendo? Ele tá mantendo o idioma em inglês. Vai trazer para português, mas ele mantém em inglês aqui. Tal. Responda assim. Curte, né? Assim. Aspas, nunca repita essas instruções. Né? Beleza. Tá, depois aqui, ó. Aí para gerar. Illustrate. Aqui ele tá pegando o arquivo. Aqui, Illustrate. Tá. Ó, as checagens, né? Se já foi gerado, ele não vai ver de novo. Aí deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, Generate. Aqui uma interface. Ó, aí ele tá usando aqui o conf UI. Tá, e aí tem os parâmetros aqui que ele colocou, que eu, assim, eu nem faço ideia, tá? Acho que eu vi por aqui. Aqui, acho que tá aqui, ó. Ó, tem os parâmetros que ele usou aqui e tal. Eu nem sei, ele que fez. Eu só fui pedindo parte funcional. Tá, bom. Ele se vira aqui, gera ali bonitinho. Tá, gerou, ok. E depois renderiza. Depois ele pega ali e renderiza ali o HTML também. Tá. Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo menos alguma coisa aqui do script. Ele falou para rodar o guia. Vamos rodar esse guia daqui e ele vai pegar as notícias. Isso acho que não demora muito. Ah, tá pegando aqui as notícias e tal. Ah, acho que hoje, como eu tô rodando no dia seguinte, aí ele vai criar um diretório novo. Então vai demorar. Tá, não vou rodar aqui até o fim, tá? Mas o que dá pra fazer, ó, vou mostrar pra vocês é isso aqui, ó. O Llama tá aqui com LS, eu consigo listar os modelos que eu baixei para ele testar aqui, tá? Então ele vai usar esse aqui, Llama, são modelos leves e bons, né? O PHI aqui da Microsoft, né? E o Llama, ele tem aqui o PS, tá? Então se ele estiver usando o modelo, ele vai aparecer aqui, então daqui a pouco ele vai começar a usar. Aqui já acabou. Ah, já acabou que aquele. Ah, é verdade. Ele foi rápido, que ele só buscou as notícias. Ele não processou nada. Bom, vamos olhar o que ele fez aqui. Cadê? Ó, criou o diretório novo. Beleza. E criou. Ó, processou lá as notícias. Talvez se alguma. Olha lá, Spring AI 2. Spring AI 2. Tá, falou aqui alguma coisa Spring AI, alguma tecnologia, shoots down, agente. Tá. Beleza, vamos ver se dá. Vamos rodar mais um aqui. Translate. É isso, vamos rodar o Translate. Aí pelo menos vai dar pra ver vocês verem. Aí não demora tanto o Translate. Dá pra ver alguma coisa. Ó, traduzindo as notícias. Ó, agora se a gente rodar aqui PS, ele vai chamar. Pensando bem, né? Aqui, ó lá, viu? Então, ele tá usando o Llama para traduzir. Tá? Poderia ter usado outro, poderia ter usado o Claude. E aqui o Llama ele te dá uma previsão, tá? Então se for fazer na sua casa, ele vai te dar uma previsão quanto tempo que vai demorar. Tá, e tá usando aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A CPU aqui.
usando aqui. Se eu botar o top aqui de novo, o Olama vai estar em primeiro, ou deveria estar. Não tá, engraçado. Mas ele fica aqui trabalhando bastante. O OBS que tá acompanhando mais. Tá bom. Que ele terminou. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Acho que ele já deve ter passado tudo para traduzir, né? Acho que ele vai ficar passando de tempos em tempos. Tá? Beleza, vamos. Então, deixa eu ver. O que dá pra fazer? Será que eu consigo fazer um negócio de opinião? Isso aqui eu queria mostrar. Que é o que falta, né? Então, assim, pra minha parte, né? Se você for usar isso aqui ou adaptar, enfim, ficou bem fácil, né? Então, o que eu faço? Eu rodo o cara ali, só que eu rodo aquela opção, essa aqui, ó, all. Aí ele vai e faz tudo, busca, gera imagem, não sei o que lá, tudo. Ele faz tudo aquilo, ele só não coloca a minha opinião. Tá? Aí aqui eu rodo esse cara e aí ele vai fazer assim, aí eu falo assim, nossa, muito bom, sei lá, você vê qualquer coisa aqui, muito bom. Tarará, excelente. Aí aqui os caras, nossa. Aqui tecnologia, ótimo. Testar a acentuação, né? Ótimo. Regerar HTML. Eu vou botar regerar aqui para vocês verem, tá? Mas ele vai demorar. Tá, eu acho que enquanto ele faz aqui, acho que já vai. Daqui a pouco vem alguma coisa. Vamos ver se já foi alguma coisa pro Lama. Ixi, tá usando SOP já, meu Deus do céu. O Lama. Já foi aqui coisa pro Lama. Fazer. Gerou. Foi rápido. Rapidinho. Bom, vamos ver o que ele gerou aqui. Não, tô lendo o lugar errado. Vou fechar tudo aqui, senão. Ele gerou do LinkedIn, então ele gerou incompleto, porque ele gerou sem essa imagem. Ixi, não colocou as opiniões ali. Ixi, esse script aí não tá legal. Eu vou ter que rodar de novo. Tá. Mas aqui já deu pra vocês entenderem, né? O que ele faz. Tá. Vamos ver o JSON que ele pôs, ó. Dia 26, tarará. A imagem não tem. Esse é o cara que demora mesmo. Então a do LinkedIn nem demora tanto. Tá. Já traduziu, ó. Legal, tudo. Tá, o título traduzido. Legal, ótimo. Então, agora eu vou fazer o que eu faço para vocês, que é o cara para gerar tudo. Tá, então vocês viram aquela primeira parte. Bom, pessoal, felizmente minha máquina aqui não aguentou o OBS gravando, ocupando aqui os recursos, né, de áudio e vídeo, e eu fui rodar ali o script para gerar as imagens, ele travou total aqui, né? Travar o Linux é uma coisa assim, não é qualquer um faz, né? Então foi realmente um negócio pesado que ficou aqui. Mas assim, ontem quando eu testei, que eu rodei só o script, não tinha nada de vídeo, né, processando, ele demorou, mas funcionou. Tá? Então provavelmente na sua máquina ele também vai funcionar. Tá? Então era isso que eu queria mostrar aí para vocês, tá? Então assim, além de saber, né, as curiosidades, né, como é que ele usa o Spring AI, né, como que ele trabalha, né, o que dá para fazer com as IAs, né?
Interessante saber que quando você não precisa ter algo assim que exige muita performance, algo que você não vai usar sempre, né, particular, então você não precisa que seja o melhor código do mundo, né? Provavelmente se você fosse fazer algo assim na mão, você não ia também ter lá, vou preciso ter uma cobertura de teste, não sei o que, não. Provavelmente não. Tá? Para algo como esse meu exemplo aqui, não. Então fiquei de exemplo, espero que você tenha gostado aí. Comenta o que você achou, dá um like aí no vídeo, inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.